Professor, ainda sobre a academia, uma pergunta que eu acho, acho fundamental e gostaria de ouvir a sua opinião. Lhe faz alguma confusão o orgulho dos africanos em se especializar em vários níveis acadêmicos, vão se formar no Ocidente sobre cultura africana? Por exemplo, vão fazer mestrados, doutoramentos no Ocidente sobre história africana, vão fazer, enfim, formação de nível superior e muito mais sobre a África no Ocidente. Isso lhe faz alguma confusão? Lhe cria algum incômodo? É normal? Olha isto com alguma passividade? Incomoda-me bastante isso, incomoda-me bastante, na medida em que, como eu dizia antes, estas pessoas acabam sendo agentes, acabam sendo serventes, agentes e serventes do sistema opressivo. Porque eles, quando voltam para lá com os seus canudos, pensam que eles são os top. Chegam aqui, querem ditar, quando você conversa, ele não tem nenhuma referência local. Conversa com um supostamente pensador, ou intelectual, ou acadêmico africano. Ele vai te fazer todo o discurso usando referências ocidentais. Será que não há referências aqui? Mas as pessoas não sabem que, de facto, as referências estão lá nas nossas comunidades. São esses indivíduos. Tudo começou lá, tudo começou na comunidade, na vida das pessoas, foi se construindo. E é isto, o método de aprendizagem por erro. A aprendizagem por erro. Nós estamos nos enganando bastante por contornar este método. Nós temos que passar por este método. Quer dizer, pesquisar a partir dos nossos próprios erros, das nossas próprias fragilidades, é isso, professor? Pois, sim, porque são essas que nós queremos resolver. Agora, se nós não passamos, se nós não cometemos erros, não estamos a fazer nada. Eu me lembro, quando estava no internato, né, eu fiz treinos militares, não é? Nós éramos, na altura... Era curricular isso? Não era curricular, mas foi no tempo da guerra dos 16 anos. Eu estava no internato na Marcha, então nós treinamos, nós à noite fazíamos patrulha para defender o nosso internato, né? Porque até não foi nos meus tempos, mas mais tarde o nosso internato foi atacado, não é? Nos tempos da guerra civil. Entretanto, um dos instrutores dizia que, olha, você pode aqui no treino, você pode gastar 1000 balas, pode falhar o alvo. Aqui tem que gastar tantas quanto possíveis para você dominar a sua arma, saber apontar direitinho ao alvo, porque quando você vai ao mato e não tem essa habilidade... Não há hipótese, né? Acabou. Se você não acerta o alvo, você é acertado. É preciso falhar aqui agora para poder, na hora da batalha... As falhas todas fiquem aqui, vá para lá já sem falhas. Então eu acho que é a mesma coisa. Em relação à academia, né? Em relação à academia. Nós temos que adotar... o que nós não percebemos é que o ataque que nós sofremos como sociedade é em bloco, não é? É multifacetado. Não é? Atua em várias frentes e tem propósitos, às vezes, que é impossível de perceber. É o que está a dizer, professor? É possível perceber, sim, mas ele está articulado. E codificado. Está codificado. E, entretanto, para mim, a academia não deve deixar de ter militância. Nós precisamos de militância na academia. O que significa militância no contexto da academia, professor? O que significa militância? Significa mesmo, por exemplo, a gente tem que desenraizar certos conceitos, forçar certos aspectos fora da nossa academia, afastar a força se for necessário e pôr o que nós achamos que funciona, claro. Vai resolver, vai de facto ao encontro da solução dos nossos problemas. Exato. Professor, um outro desafio que eu quero lhe chamar à reflexão. Nós muitas vezes, e este é um debate em voga, e este ano e nos próximos, neste ano particularmente para Moçambique e para outros países, quando falamos de temas importantes e quando falamos de governação, quando falamos de democracia, muitas vezes estes modelos são discutidos porque são importados do Ocidente. Acredita que quem pensa e discute a África a partir da cultura devia ser uma fonte importante de consulta quando quisermos refletir sobre os nossos modelos de governação, o nosso próprio modelo de democracia? Este programa não é sobre política, é sobre cultura, mas cultura tem pensamento político e as revoluções africanas foram, acima de tudo, uma revolução cultural. Por isso desafio o professor a pensar sobre isto.
Eu costumo, naquela minha música, Africa Wake Up, Yeah. eu faço ali digamos, uma apresentação onde para mim eu digo, olha, a nossa crise de identidade se transforma em crise cultural, e a crise na cultura se transforma em crise na educação. E a crise na educação se reflete em crise na política. E a crise na política em crise na economia. Para mim isto é uma cadeia, não é? Falhou lá no princípio mesmo, a partir do momento em que nós não sabemos quem é que nós somos. A identidade. Parece uma pergunta simples. Quem é que somos? Parece simples. Mas é profundo. Mas é uma pergunta muito profunda que precisa de ser respondida com toda... com muita ponderação, com muita reflexão, com muita maturidade, quem é que nós somos. Ok. Professor, acha que em África, isso é uma afirmação do professor Patrick Lumumba, quando diz que a África, os africanos estão culturalmente e espiritualmente confusos. Concorda com essa afirmação? Eu concordo, estamos confusos, sim. Mas quando eu digo exatamente, quando falo da identidade, quando eu dizer que nós temos problemas, às vezes não sabemos quem é que nós somos, não é? Yeah. Nós acabamos flutuando, não é, de um lado para o outro, enquanto os outros vão tomando. Não sabemos quem é o dono. Quem é o dono, por exemplo, da terra, não é? Yeah. Quem é dono dos recursos aqui em África. Isso é falta. Quer dizer, quando a gente olha... Quem tem que mandar nos seus recursos? Né? Quem é que manda? Yeah. Quem é que manda? No fim daí, não é? Quando a gente por exemplo, diz Katembe, para Katembe, a gente já despropriou o Tembe. A clã Tembe, não é? Sim, daquele o pedaço dono, de terra. digamos assim. Porque Katembe significa a zona, terra, né? a terra do Tembe, dos Tembe. Canhaca. Agora, quando você diz Inhaca, o que é que diz isso? Aí o colono para ele era muito importante que isso fosse, porque a história está se apagando. E aquele deserto que o colono sempre desejou que existisse na nossa África, que na realidade não existe, ele está incutindo nas mentes, o sistema opressivo está incutindo esse deserto nas mentes de muitos de nós, através de... Por quando o indivíduo, esses exemplos que eu estava a dar, quando já não sabe por que é Katembe, então é um deserto histórico esse. Parece que tudo, como a Miriam Makeba diz, o opressor nunca vai contar boa história sobre nós. Quando eles dizem que nos descobriram, até parece que nós não existíamos até que chegou o Ocidente, o opressor, soprou o ar. Está aqui, você já existe, começa a existir agora, passa a viver. E parece que isto está mesmo assim plantado nas mentes de muitos. E aceito com tanta passividade, é isso, professor? Então este é o grande problema. Exato. E professor, é interessante também ouvir isso, né, sobre os descobrimentos, o quão isto tudo torna-se uma epopeia e uma narrativa aplaudida. Aliás, o poeta fez disso matéria fundamental para em Lusíadas, dar-nos essa construção e essa narrativa. E este mês, Moçambique, dia 24, vai celebrar o Dia das Nacionalizações. Muitas vezes pensamos essa data a partir da apropriação de espaços, de edifícios, mas estes edifícios constroem-nos lentes de interpretação e de construção do nosso pensamento. Como é que esta pode ser uma oportunidade para nós próprios pensarmos o valor dos espaços como a necessidade de restituirmos um pensamento que seja leal às nossas próprias identidades e aos nossos próprios desejos mais originais, mais puros? Não acredito, enfim, de forma romântica e cega, mas claramente há necessidade de, em função do valor simbólico deste 24 de julho, pensarmos, se calhar, na apropriação e resgate e restituição de um pensamento sobre a nossa identidade. Tem um comentário, uma opinião sobre isto? Pois, o resgate, a reapropriação da nossa identidade, da nossa consciência própria, é muito importante. Naturalmente, os espaços fazem parte desta identidade, não é? Quando dizia Xambanculo, que ficou Xambanculo, mesmo aquilo que falávamos há pouco tempo. Mas é assim, é que esses espaços foram-nos arrancados. Enquanto nós não nos reapropriamos desses espaços, naturalmente, primeiro não temos os meios, os recursos para
Quer dizer, a gente precisa de estar num sítio decente para pensar, é preciso resolver os problemas em níveis. Exato. Espaço, terra, as guerras, por exemplo, as guerras. Eu quando estava no Zimbábue, eu tinha o meu estúdio, a ZANU-PF gravou a música de campanha, não é, das terras no meu estúdio no Zimbábue. Ah, sério? E, sim, O senhor viveu e estudou no Zimbábue? Sim, eu vivi e estudei lá. E uma das coisas que eles diziam é que nós lutamos pela terra. Yeah. Queremos a terra de volta. Libertar a terra e os homens. Yeah, Ondo e Minda quer dizer a guerra da terra. Yeah. Essa era que era a revolução que chamavam de terceira revolução. E a Fedes Murenga, então, a terceira revolução. Então, os espaços têm que ser reapropriados. Eu tenho uma história muito interessante. Força, professor. Que me contaram sobre a minha avó, mas depois fui confirmar com ela. Yeah. Que elas tinham um caminho que usavam sempre para Machamba, quando saíam das suas casas, era um pouco distante. E quando os colonos começaram a ocupar, chegaram ali, vedaram aquele caminho e ela já tinha, ela e os outros também camponeses já tinham que fazer uma curva grande, contornar. Um dia decidiram que não pode. Quem é este indivíduo? De onde é que ele vem? Para ele vir-nos aqui... Nos impedir de passar. Nós sempre passamos aqui. Let my people go. Yeah. Então a história foi assim, foi que o colono esse dia estava ali mesmo no espaço. Então quando vinham, ele com as mãos nas ancas, não há caminho aqui. Ainda não tinha aprendido a falar as línguas locais, né? O Xangane. Não há caminho aqui. Então a história que é contada é que a minha avó vinha com enxada, foi direto a correr em direção a este colono. Caminha, não falava português. Né? Caminha, ué. Caminha. Indela ina kalele. E foi bem cola, eu sou caminha. Então, o colono viu, e as outras estavam a seguir. Ela viu, há uma reação aqui. Ele viu que aqui não. Acabou cedendo e desistiu da ideia de fechar o caminho, né? Aquilo que Noemi de Sousa poetizou, né? Entretanto, isso quando se fala desta reapropriação, não é? Esta reapropriação do que nos foi desapropriado, não é? Para mim é toda esta revolução. É isto. Exato. Professor, quero também fazer uma outra provocação. Estamos a falar de história e de luta. Recentemente, o antigo presidente de Moçambique, Emílio Guebuza, relançou Os Tambores que Cantam, um livro de poesia. E é uma reedição deste livro importante e que nos remete a este pensamento sobre como é que a arte, em particular a poesia e outras formas artísticas, podem expressar isto. O que lhe remete quando ícones da Revolução Moçambicana ainda acreditam no poder da arte, no poder da cultura, para contar a história, e despertar consciências? Prontos, para mim é aquilo que eu dizia, que tudo está na cultura. Você quer falar da economia, quer falar da política, quer falar da ideologia, tudo quando numa sociedade sã, tudo isso está lá na cultura, vai se buscar de lá. Entretanto, eu acho que o presidente Guebuza tem a consciência, eu sei que ele foi sempre um grande nacionalista, não é? Ele tem esta consciência de que na cultura, é na nossa cultura onde o nosso forte, quando se diz a força do crocodilo está na cauda, a força do homem está na sua cultura. Pois, sem dúvidas. E sobre os espaços, se calhar aqui uma pergunta de insistência sobre a ressignificação dos espaços, a ideia, a necessidade de ressignificarmos os espaços. Quando pensamos em espaços como Fortaleza de Maputo, pórticos das deportações de escravos em Inhambane, como construir um discurso para ressignificar estes espaços? Bem, eu penso que um dos aspectos, uma das coisas que se pode fazer é, na verdade, usarmos estes espaços para que a história não seja esquecida. Nós não devemos esquecer, nós tínhamos uma canção revolucionária, não vamos esquecer o tempo que passou. Entretanto, para mim, nesse sentido, sim, para a gente não esquecer o que passou, as pessoas que vão ali, não vão ali para, celebrar, elevar a conquista que aqueles espaços representaram, a conquista do colono, mas sim para
digamos, aprender para reganhar a inspiração, a memória. Por exemplo, quando você vai à Fortaleza, tem ali a imagem de um Gungunhane entretanto, quem vai para ali não sabe o que é. Naturalmente vai perguntar o que é que se passa e vai saber da história. Está ali Gungunhane preso, né? Sim, está ali preso. e vai sair dali a saber que, olha, quando finalmente o grande rei do estado de Gaza foi preso, ele... Mas o mozinho está enorme que um Gungunhane, na Fortaleza. Sim, então... Estamos a questionar também a curadoria dos espaços. Mas pronto, isto foi feito na época, né? Sim, na época. Era isso que se desejava. Aquilo está todo alinhado. Reduzir Gungunhane e levar o mozinho do Albuquerque. Sim, aquilo está alinhado com todo esse processo colonial, não é? De dominação. Uau, professor, é muito bom conversar consigo. Vamos ouvir um pouco de música. Temos aí Xambi, temos aí o Mambira. Ok. Vamos ouvir pelo menos um tema de 1 minuto e meio para continuarmos a conversar. O que nos sugere? Primeiro Xambi ou primeiro Ambira? Vamos ouvir Ambira. Ambira é um instrumento que é uma invenção unicamente africana, não é? Yeah. Ambira é reconhecida como uma invenção unicamente africana. Exato. Não há nenhum outro continente que tenha inventado um instrumento semelhante à Ambira. Entretanto, quero começar com ela. A Ambira representa a resistência cultural. Pois, a resistência, a tecnologia. A tecnologia, que há muita tecnologia, né? A metalurgia que está aqui. É incrível, né? São coisas que o Ocidente só consegue alcançar, digamos, com as tecnologias modernas. Por exemplo, este base, este som. Estes são sons que saem por via de aparelhos muito complexos, sofisticados. Sim. Mas a nossa sofisticação é essa. É esta. Sim, é sofisticado. Na simplicidade, que se diz assim, quando você consegue expressar o que quer com poucas palavras, com simplicidade, então você domina. Se você precisa de 20 páginas para explicar só um conceito, alguma coisa errada não está certa. Alguma coisa errada não está certa. Força, professor, vamos ouvir Ambira para celebrar a nossa resistência cultural, então, acima de tudo. Já agora eu vou tocar uma música. Pode aproximar aí o microfone, professor, que é para ouvirmos. Vamos ouvir um registro do professor Luca Mucavel, de Ambira, né? Eu vou tocar uma música que se chama Africa Unite. Africa Unite. Sem dúvidas. Então, a Ambira, para mim, é o instrumento mais certo para tocar esta música, não é? Pois. Toquei antes com guitarra. Vamos resumir lá, 1 minuto e meio, e sentirmos essa vibração de África. Eu sei que há muita gente, quando ouve isso, diz que, olha, você está a tocar como os ocidentais, está a copiar os ocidentais. Eu digo, não é isto. A questão é que este instrumento está evoluindo, está tendo, por exemplo, cada vez mais tons e mais sons, mais timbres. Então eu tenho que explorá-lo na oferta toda que ela dá, não é? Cresceu.
Africa unite, 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 unite. Africa unite, kutwanano. Africa, you come together. Africa, you come together. Africa, you, Africa, you, Africa, you, Africa, you, Africa, you, Africa, you, Africa unite. Africa come together. Africa unite, 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 yeah. Africa unite. Obrigado, professor Luca, muito obrigado. É sempre uma honra muito grande conversar com o professor Luca e o tempo nunca é suficiente, professor, para conversarmos sobre isto. Mas acho que a nossa agenda nos permite ainda falar, se calhar em 2 minutos, temos que abrir espaço, daqui a pouco começa o nosso telejornal, na televisão de Moçambique. Shinto, próximo dia 13, na Associação dos Escritores Moçambicanos. Shinto, na Associação dos Escritores Moçambicanos, sim. O que vai ser este concerto palestra, né? Este concerto palestra, pronto, eu apresento aos meus concidadãos moçambicanos a minha tese de doutoramento, né? Que é toda, quando eu dizia academia, a gente busca da comunidade, da sociedade, eu busquei e processei e arrumei isto, o que fez a minha tese. Então vou apresentar a minha tese, tanto do ponto de vista teórico, assim como do ponto de vista prático. Exato. Uma aula aberta, né? Sim, uma aula, sim, pois já. Sem dúvidas. Professor, obrigado pela sua presença. Vamos fechar com o Xizambe e até dia 13. Até dia 13. Okay. Algo que eu não tenha questionado e que o professor gostaria de dizer. Acho que você questionou tudo. Obrigado, professor. É infinito, mas também a conversa pode andar. Próxima vez vamos continuar. Vamos continuar, sim. Exato. Obrigado, professor. Fechamos com o Xizambe e qual é a proposta? Ok, vamos lá ver o Xizambe, então. Obrigado. Aproveito a ocasião para me despedir. Em nome de toda a equipa do Mercado Criativo, ficamos por aqui até terça-feira às 19 horas aqui na nossa televisão. Saímos ao som do professor Luca Mucavel. Vou tocar Makuapache. Makuapachan de Chimbutsu é uma dala que eu encontrei nos tempos que pesquisava, então me inspirou bastante. Uma homenagem ao filhote.